Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Olá, bom dia! Chegou o momento mais agradável da sua semana. Eu sou a Ju Schutz e começou o Rotine-se. Olá, bom dia! Eu sou Valéria Pires e aí trazemos mais um episódio aí do nosso mix de conhecimentos sobre rotina. No episódio anterior, a gente trouxe uma convidada especial, que foi a Ivonete Gomes, minha psicóloga por coincidência, e falando um pouco sobre como a rotina pode ser boa, né? Como a gente pode trazer ela de uma forma positiva para o nosso dia a dia. E hoje temos um outro convidado aí para dar mais conhecimento e trazer mais dicas aí para nossa rotina. Então eu chamo para nossa conversa, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, porque afinal ele é o meu consultor de gestão de rotina, o consultor da RKL, Rafael Rangel. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho e vamos lá. Eu quero começar aqui falando uma frase que tem nos materiais de divulgação dele, que é o ponto-chave para a nossa conversa. Acredito que soluções simples e inteligentes têm capacidade de mudar a sua vida. É isso que a gente quer trazer. Esse é o Rotine-se. Olá, Rafael, muito prazer. Que bom que você está aqui com a gente. Fala um pouco sobre isso. Que soluções mágicas são essas? Rafa, bem-vindo ao Rotine-se. Vamos nessa. Show, vamos lá. Então, assim, a ideia de fazer soluções simples, acho que é justamente isso, né? A gente tem uma rotina, às vezes, totalmente atribulada, uma rotina carregada, e quanto mais simples é aquilo que a gente opta por realizar, ou seja, o feijão com arroz sempre muito bem feito, a gente acredita que isso realmente pode fazer a diferença, né? A gente já passou por diversos episódios, também já trabalhou em muitas empresas em que projetos gigantescos e tudo mais eram uma ideia muito bacana, mas quando o básico não era muito bem realizado, isso trazia uma dificuldade muito grande. Então, essa ideia que surgiu aí para a gente colocar essa frase de que soluções simples realmente podem mudar a nossa vida. Às vezes, que nem eu comentei, o feijão com arroz é o que faz totalmente a diferença. E aí, quando a gente fala assim, né? Você é consultor de gestão de rotina. Como é que funciona isso? Na prática, como é? Então, assim, é aquela coisa do processo, né? Então, quando a gente fala de gestão de rotina, gerenciamento de rotina, a gente desmembra em dois subgrupos, que fica até mais fácil para a gente poder debater aqui também, que é a gestão de tempo e planejamento. São esses dois conceitos que eles formam o gerenciamento de rotina. A gestão do tempo, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender aqui é desmistificar muitos daqueles conceitos que existem, que já estão enraizados, principalmente no nosso dia a dia. Primeiro, questão da administração do tempo. A gente não administra o tempo, a gente gerencia as ações dentro do tempo. É isso que faz totalmente diferença. Não tem como a gente adicionar 2 horas a mais no nosso dia. Por isso que a gente não administra o tempo, gerenciamos as ações. O segundo ponto é a questão que entra falando sobre produtividade. Ou seja, existe um mito muito grande de que a gente precisa de mais tempo para ser mais produtivo. Ou seja, quantas vezes provavelmente a gente já ouviu alguém falar, amanhã eu vou acordar mais cedo para fazer isso. Ou eu preciso de mais tempo no meu dia para conseguir fazer. Questão de tempo e produtividade não tem relação direta quando a gente fala que você precisa de mais tempo para isso acontecer. Quando a gente fala de produtividade, a gente traz aquela relação de que você realiza mais atividades no menor tempo possível. Lógico, atividades bem feitas. Então, esse é o conceito de produtividade. Quando eu quero ser mais produtivo, quer dizer que eu estou realizando mais atividades de uma maneira plena, no menor tempo possível. Isso é questão de produtividade. Mais tempo não me torna mais produtivo. E quando nós falamos sobre isso também, a gente traz também diversos conceitos que trazem assim, um peso muito grande para essa questão de gerenciamento de rotina, né? A questão até mesmo da própria particularidade do indivíduo. Tem muita gente que acha que não é produtivo porque acorda tarde. E isso é outro mito gigantesco. Você não é produtivo porque você acorda às 5 horas da manhã,
porque você acorda às 4 horas da manhã. E O existem Rafael muitos... veio para salvar o planeta. Ele trouxe para o Rottinice a pegada que você, ouvinte, queria e ter o coração aliviado. Pode levantar à tarde. Não, mas Gerencia aí a o rotina, pessoal... gerencia a rotina que tá tudo bem. Vou te dizer que o pessoal da turma do Clube das 5 acabou de criar um inimigo mortal no Rafael aqui também, né? Aquela turma que levanta a bandeira de levantar às 5 é que resolve a sua vida. Nunca deu certo para mim. Existe assim, são vários tipos de ideias. Existe um indivíduo que ele é super produtivo se ele acorda às 5 horas da manhã e que ele simplesmente acaba com o dia dele se ele acorda às 9. Então, existe realmente essa diferença. O que não dá para generalizar é que, por exemplo, às vezes o indivíduo ele olha esse tipo de situação e ele pega esse ponto em específico. Acordar às 5 horas da manhã é o segredo para o sucesso. Na verdade, não é necessariamente isso. Aí você pega esse indivíduo, por exemplo, que ele tem uma rotina totalmente atribulada, onde ele trabalha, estuda, tem que tomar conta da família, ele precisa tomar conta da casa, então ele tem uma rotina totalmente carregada, em que ele acorda às 5 horas da manhã, mas ele vai dormir 1 hora da manhã, por conta dessa rotina dele, ou ele dorme às 2. E ele se sente nesse peso de que ele tem que acordar às 5 horas da manhã, porque ele precisa ser mais produtivo. Então, a gente entra num contexto de produtividade tóxica, né? Existe também aquela frase... Entra também, desculpa, Rafael, mas entra também aquela questão, acho que até um apelo ou uma pressão social, né? Porque eu cresci ouvindo isso, que a gente tinha que levantar cedo, e foi algo que eu não consegui. Eu peguei para mim, de verdade, nunca foi fácil levantar cedo, nunca foi fácil uma disciplina, né? Levantar às 5, 6 da manhã. Já prometi isso zilhões de vezes, nunca consegui cumprir. Mas eu sempre vi essa questão social. Você precisa levantar mais cedo, né? Tem aquele ditado, não é? Deus ajuda quem cedo madruga? Isso, já usei isso no story do Instagram. Todo mundo, eu acho que todo mundo tem essa... Foi criado, eu acho que com esse pensamento, né? Isso que o Rafael estava falando, de que cada um funciona de um jeito, acho que vem muito em contra ao que a gente vem falando desde o primeiro episódio. Se conheça, entenda o seu funcionamento. Eu sou uma pessoa que não sou produtiva se eu levantar às 5 da manhã, não adianta. Então, personalizar, né? Não adianta você pode pegar as dicas das rotinas que esse pessoal do Milagre da Manhã faz, mas não dá para acordar às 5 da manhã. Eu não consigo, eu simplesmente não tenho como, assim, porque eu preciso de ter 8 horas de sono. Se eu não tiver 8 horas de sono, daí eu vou dormir com as galinhas às 5 da tarde para poder levantar às 5 da manhã, não vai dar certo isso, né? E só para fechar esse raciocínio, esse é também um dos objetivos do Rottinice. É não trazer modelos quadradinhos, não trazer fórmulas mágicas, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para trazer insights que possam servir para vários tipos de pessoas, mas que cada um possa personalizar a sua rotina, né? Exatamente, tanto que a gente gosta de falar o seguinte, que já entrando também um pouco nessa questão do planejamento, a gente falou sobre a gestão do tempo, né, justamente sobre essa parte do gerenciamento que a gente realiza das ações e tudo mais, e a parte do planejamento, ela tem um momento em que a gente precisa escrever as coisas, né? Existe uma frase bem bacana que ela diz mais ou menos assim, que fale muito ao planejar e planeje falhar. Por que esse tipo de frase ela se encaixa muito bem aqui? Porque a gente precisa escrever as coisas. E não existe, já que você comentou sobre essa questão de não ser algo redondinho, quadradinho ali e tudo mais, não existe uma receita de bolo para um bom planejamento, né? Você precisa fazer aquilo que mais fica de acordo para você. Então, no sentido de você registrar, no sentido de você gerenciar e tudo mais. Então, eu não posso chegar para você aqui, por exemplo, para o pessoal do Rottinice e falar assim, pessoas, criem, brincadeira, tá? Pessoal, criem uma planilha no Excel e gerencie ela dessa forma. Às vezes o indivíduo, ele está acostumado com uma agenda, ele está acostumado com um papel colado na geladeira, e ele não tem esse tempo, já que a gente está falando sobre gerenciar uma rotina, ele não tem esse tempo hábil para fazer com que ele aprenda todo um novo método só porque eu acho que é interessante. O mais interessante é planeje, faça, execute, saiba como vai chegar, ou o que você precisa fazer para chegar nesse teu objetivo, e isso você vai anotando.
Então, esse tipo de trabalho que ele é realizado, ele é muito mais do indivíduo, ele parte muito mais do indivíduo conseguir encontrar aquilo que ele acha mais interessante para ele. Pode ser um celular, pode ser um pedaço de papel, pode ser Independente da ferramenta, livro, né? Independente da ferramenta, exatamente. O que é interessante, a gente sempre frisa, é que ele precisa ter um método para isso se realizar. E esse método parte do princípio desse momento que ele vai anotar, no momento que ele vai registrar, que ele vai falar, que ele vai gravar. Por exemplo, enquanto nós estávamos passando a rotina, o gerenciamento de rotina para a Juliana, em poucos momentos nós demos uma opinião falando, faça dessa forma. Geralmente nós deixamos super aberto, falando, seria interessante você ajustar isso, já no processo que você realiza, para que justamente não haja essa dificuldade para aprender um novo método junto com o gerenciamento de rotina. Pensa assim, o indivíduo já está com uma capacidade reduzida de tempo, porque ele está tendo dificuldades com a rotina. Você vai colocar um método novo para ele, o que você espera extrair disso? Nada, né? Dificilmente ele vai conseguir desenvolver, dificilmente ele vai conseguir ir para frente. Então, por isso que é super interessante ter esse tipo de raciocínio quando a gente fala que não existe um método específico para isso. Senão o indivíduo acaba buscando, ele fica pulando de galho em galho, porque o fulano funciona isso, o fulano funciona aquilo e tudo mais, e o meu é um método que eu acho ultrapassado porque eu anoto numa agenda. É muito melhor o feito do que o perfeito. Então, se você ficar buscando o tipo de perfeição, às vezes isso acaba te atrapalhando, né? Isso acaba fazendo você adiar as tarefas e tudo mais, e a gente entra também no conceito de procrastinação. Mas, falando sobre esse tipo até eu fazer um comentário aqui, Rafa, dentro disso que você falou, já que você me usou de exemplo. Eu sou a louca das planilhas, né, que a gente já começou conversando, eu e a Valéria, né, ela é tipo eu também. Então, quando o Rafa começou a me passar algumas dicas de como achar o meu formato para poder listar as tarefas que eu tinha para fazer e coisa, a minha primeira reação foi, vou montar uma planilha do Excel que eu vou conseguir ali listar dentro da metodologia que a gente estava trabalhando. Mas aí o que aconteceu? A planilha ficou muito fácil porque eu ia passando para eles iam dando uma olhada e me ajudando a fazer os ajustes. Mas chegou no momento que eu tinha que fazer um mapeamento, que eu tinha que fazer umas distribuições de tarefas, e adivinha o que aconteceu, né? A pessoa quis fazer o perfeito e não o feito. Eu não pus no papel, tentei fazer no computador para mandar bonitinho para ele, daí é lógico que travou, e daí há todo um ritmo que eu tinha imposto com eles, assim, que estava indo super veloz no começo para a gente poder se organizar, travou porque eu tentei inventar um método que não era o método que eu estava acostumada a fazer fluxo de pensamento, que eu sempre tive acostumada a fazer fluxo de pensamento no papel. E eu fui tentar fazer isso no computador. Aí travou tudo, deu eu tive que voltar um pouco para trás. Então, é um testemunho já de quem tentou usar o método. E não foi nem imposto por eles, foi uma coisa que eu tentei fazer por mim. E eu vi que não ia adiantar, assim. Tentar inventar moda não ia rolar. Faz do jeito que a gente conhece, faz do jeito que você se adapta ali, nem que seja no papel do pão ali para começar a destrinchar isso, porque eu acho que daí flui, né? A partir do momento que a gente começa a tentar inventar ferramentas que não são as que a gente está acostumado, se a gente não tem nenhuma, é legal você testar várias ferramentas, mas se você já sabe o tipo de ferramenta que funciona para você, vai na tua, né? Segue uma metodologia, mas vai na tua do jeito de fazer, né? Segue ali as orientações, né? Não vamos dizer uma metodologia, mas as orientações do que tem, mas vai na tua, né? E hoje existem milhões de possibilidades, né? Então, mesmo agenda em papel, você tem planner, mini agenda, agenda da semana, agenda do dia, agenda a cada 2 dias, você tem calendário, não, é uma infinidade, né? Agora, uma pergunta mais prática, Rafa. Me diga assim, por onde começar? Como começamos a gerenciar a própria rotina? Porque é difícil, acho que lógico, poder contratar um profissional que possa olhar isso de fora, com certeza ajuda muito. Mas assim, sou mãe de família, faço especialização, trabalho home office, sou filha, namorada, esposa, tudo ao mesmo tempo, né? Eu não sei como eu consigo isso, mas eu sou. E aí, assim, às vezes, por mais que a gente tenha essa rotina, tenha o trabalho organizado em planilhas, Trelos e afins, chega uma hora que a coisa parece que vira um nó
que é até o nozinho da nossa logo, assim, minha cabeça já muitas vezes vira aquilo. Por onde começar? Como fazer essa gestão? Legal. Então, primeiro a gente entende esses conceitos que nós tínhamos falado anteriormente, né, sobre a questão de administração de tempo, na verdade, que a gente gerencia, alguns mitos sobre essa questão da produtividade, para que a gente tire, digamos assim, essa sombra na nossa cabeça de que, eu vou começar a fazer um gerenciamento de rotina, então quer dizer que eu vou acordar 1h da manhã e vou dormir 1h da manhã, 24 horas por dia trabalhando. Não é assim que funciona. Então, calma, tranquilo, a gente vai moldando o tempo de acordo com as necessidades. Então, o primeiro passo seria super interessante definir os objetivos, né? O que você quer? Quais que são as necessidades? O que você quer fazer? Então, por exemplo, eu quero ler mais, eu quero fazer atividades físicas, eu quero poder fazer sei lá, por exemplo, quero poder fazer a criação e criar meu podcast também. Eu quero poder colocar isso dentro da minha rotina. Então, é a definição dos objetivos. E isso precisa ser de uma forma muito clara. Às vezes, quando o indivíduo não tem a definição do objetivo clara, ele não sabe para onde ele vai, né? Então, isso é super interessante. O tipo de ferramenta que a gente usa, e depois a gente pode até mais para frente comentar sobre ela, é o SMART, é a ferramenta SMART. O SMART, ele é um acrônimo. O que é um acrônimo? Ou seja, cada letrinha que existe nessa composição do SMART tem um significado. Então, ela se resume basicamente em você ter uma meta específica, ter uma meta que seja mensurável, ou seja, você consegue medir ela, ter uma meta que seja atingível também, porque isso faz total sentido para aquilo que você vai realizar. Ela precisa ser relevante para o que você vai fazer, e você precisa também ter o tempo para disponibilizar, para poder realizar e também poder planejar esse tempo. Então, isso você utiliza essa ferramenta SMART. O exemplo do livro é um exemplo bom e um exemplo simples disso, né? Exatamente, que até uma das atividades também que existiam lá, né, Ju? A gente esse era um dos meus objetivos, ler mais. Exatamente. Tá colocado no meu to-do aqui também, check. A gente vai chegar nesse ponto. Então, assim, nessa questão do SMART, é super interessante a gente entender todo esse conceito. Você define muito bem o teu objetivo. É a partir daí que você consegue ir para frente. Se você não traça muito bem o teu objetivo, dificilmente você vai conseguir ir para frente e vai acabar patinando. Então, o próximo passo, depois que você definiu muito bem os teus objetivos, você vem para a definição das ações que vão fazer com que você chegue nesse teu objetivo. É a mesma coisa, existem diversas ferramentas que você pode utilizar, diversos tipos de métodos que você pode também aplicar, mas o mais interessante é você entender assim, o que você precisa fazer, como que você vai realizar e quando que você vai realizar. Esse é um método mais simples. Então, o que precisa fazer, como e quando? Por que precisa ter esse encaixe entre os dois? Porque existem muitas pessoas que fazem uma lista gigantesca daquilo que precisa ser realizado, e principalmente durante o dia. Faz uma lista, chega no final do dia, ela conseguiu fazer 2 atividades. Aí você vai olhar na lista, não tem definição nenhuma de tempo. Não tem definição nenhuma de prazo. Então ele colocou, vamos colocar uma coisa bem simples. Varrer a casa, lavar a louça, dobrar a roupa. Chegou no final do dia, o indivíduo ficou o dia inteiro varrendo casa. Por quê? Porque ele não destinou que 2 horas durante o dia ele iria varrer a casa. E daí a gente entra num conceito muito interessante que a gente fala sobre o conceito de Parkinson, que é justamente aquela tendência que a gente tem a expandir a utilização do tempo para a realização da atividade. Ou seja, a gente expande aquele tempo que nós temos para a realização da atividade em si, no momento que nós planejamos. Ou seja, eu planejei 2 horas para fazer. A tendência minha que eu tenho de utilizar essas 2 horas é muito grande, né? Dificilmente eu vou conseguir fazer em um tempo menor. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia, na nossa rotina. Fala de imposto de renda. Tem muitas pessoas que deixam para entregar o imposto de renda na última semana, no último dia, nos últimos minutos. Na hora Outra que a característica social. Exatamente, é deixar você para a última hora. Isso é um problema muito grave, né? Depois a gente comenta mais para frente, mas isso é um problema muito grave, que o indivíduo acaba se viciando em fazer esse tipo de situação. Entregar sempre na última hora. Fala de procrastinação sobre isso também. Então, o indivíduo ter esse plano de entregar, esse planejamento de entregar o tempo muito bem definido, isso vai trazer para ele uma visibilidade do que ele precisa fazer. Né? Puxa, eu tenho 2 horas para realizar isso, eu tenho 4 horas para fazer isso. Existe uma frase bem legal também de Abraham Lincoln que diz o seguinte, que se ele precisasse cortar uma árvore em 6 horas, ele passaria as primeiras 4 horas amolando o machado.
o que isso traz? Que é a questão desse planejamento para poder fazer essa atividade. Ou seja, ele utilizou o tempo que ele precisava utilizar para realizar da melhor forma possível. E Então, a assim, sua sugestão, Rafa, é ser um planejamento diário, semanal, quinzenal? Também depende de pessoa para pessoa? O que você sugere? Olha, se o indivíduo não tem rotina nenhuma, né, se, digamos assim, não tem rotina, ele existe. Às vezes pode ser a mais bagunçada que existe. Mas se ele não tem o controle nenhum, começa aos poucos. Começa, por exemplo, entendendo as atividades rotineiras, as coisas que acontecem no dia a dia. Então, por exemplo, é o acordar, é o arrumar a cama, é o escovar os dentes, é o fazer um almoço, é sair para o trabalho. Começa a colocar esse tipo de conceito na rotina. Acho que é a partir daí que você começa a ter uma clareza maior. E dificilmente coloque muitos objetivos num momento só, porque existe uma diferença muito grande entre você ter uma motivação e você ter uma empolgação. O que acontece geralmente no dia 1º de janeiro, ou no dia 31 de dezembro? É uma empolgação gigantesca de que naquela mudança de horário, tudo na vida vai mudar. Como se a gente atravessasse... E não muda? É como se a gente atravessasse um portal, né, e simplesmente chegasse no mundo ideal. E daí, Rafael dando spoiler do nosso rotina-se de dezembro. De janeiro, dezembro para janeiro ali. Mas isso é muito interessante mesmo, né, Rafa? Como a gente tem isso, né? Por que não pode se planejar ainda esse mês, essa semana, e precisa esperar essa virada do ano, né? A esperança que tudo vai mudar. E daí ou fazer vem um problema as listas sério. intermináveis, né? As listas intermináveis sem data para fazer, né? Tudo que você quer fazer na vida, você põe numa lista e só não diz quando que você vai fazer, né? Fica lá aquela lista exatamente. gigantesca do que fazer sem data, sem objetivo, sem mensuração nenhuma, o que não adianta também, né? Ter lista só não resolve, né? Exato, a gente só escrever as coisas também não vai para frente, né? Ela não anda sozinha, né? Não existe milagre, né? Então, a gente entra nesse conceito também que você comentou, Júlio, de fazer a lista. Então, vamos lá, só recapitular. Primeiro, definir os objetivos, né? O segundo, definir as ações para você realizar. O terceiro ponto é justamente esse que ela comentou da lista. Prioridades. Você faz a tua lista dos teus objetivos, das tuas ações, e você precisa entender as prioridades para você realizar. Então, se você tem um objetivo, vamos colocar um exemplo bem simples. Se você tem um projeto, né? Vamos lá, Ju, se você tem um projeto para entregar sexta-feira e você tem um trabalho para entregar daqui a um mês, qual que vai ser a tua prioridade? Óbvio, que é o trabalho que vem para sexta-feira, né? Então, esse tipo de prioridade que ela precisa entrar. Aí a gente também entra, a gente não vai se aprofundar também muito, mas a gente entra também nas questões do indivíduo. Qual que é a prioridade dele? Cara, eu tenho um problema sério de saúde e eu preciso me exercitar, né? Então, essa vai ser minha prioridade. Eu vou fazer uma gestão de rotina para que eu consiga ir na academia, para que eu consiga correr no parque, para que eu consiga fazer umas atividades em casa. Então, isso vai fazer parte da minha prioridade, tá? E o quarto ponto, que é super interessante, é organizar as atividades rotineiras, que é aquilo que a gente comentou, que pode se tornar o primeiro passo para a pessoa que está totalmente perdida. Então, organize as atividades rotineiras. Tem coisa que ela não vai sair dali. Tem coisa que não tem como você modificar. As rotineiras que você diz são as que fazemos todos os dias. Exatamente, às vezes é você levar um filho na escola, você buscar o filho na escola, né? Você ter esse tempo, às vezes também, de você ir numa academia, é você ter o tempo de fazer uma leitura, é você ter esse tempo de você fazer alguma coisa que seja também para você. Então, organiza essas atividades rotineiras para que esses pontos fiquem muito claros para vocês. Fala, cara, ó, num dia de 24 horas, eu realizo tudo isso. A gente não quer... Perdão, a gente não quer formar nenhum robô. A gente não quer que as pessoas façam seguidamente e tudo mais. Mas quando você tem um gerenciamento de rotina, você segue esses passos, fica muito mais claro aquilo que você vai fazer. Fica muito mais claro, até mesmo para, em alguns momentos, você conseguir corrigir. Porque o planejamento faz parte disso. O planejamento, a gente gosta de citar, que é como se você colocasse um direcionamento no GPS. Então, eu estou aqui em Curitiba, eu quero ir para São Paulo. Tudo bem, eu coloquei essa rota. O fato de eu colocar esse Curitiba-São Paulo garante que eu chegue com o meu carro sem nenhum pneu furado? Garante que eu chegue sem nenhuma batida, sem nenhum risco? Não garante. Mas essa ideia de eu sair daqui para lá e ter essa rota muito bem estruturada já vai me dar uma noção de planejamento de eu conseguir entender. Vou passar por aqui,
aqui tem tantos postos de gasolina, tem tantos restaurantes, tem tantas borracharias. E essa distância me traz um planejamento, e esse assunto me traz um planejamento, né? Então, por isso que é super interessante o indivíduo ter esse tipo de consciência do planejamento que ele vai ter da própria rotina. E isso tanto faz, né? Tanto a vida pessoal, a vida profissional, acho que vem a contribuir como um todo, né? Porque eu conheço pessoas que têm... eu tô muito sem tempo. Não consigo fazer, não consigo ir ali, não consigo ir aqui. E às vezes você vê que a pessoa não tem tantas atividades, mas o tempo que ela demora para fazer uma única é absurdo. Então é fazer de forma mais eficiente e fazer a rotina fluir melhor, né, com isso, com essa Eu gestão. acho que algumas pessoas não têm nem consciência do tempo que elas demoram para fazer algumas atividades. Às vezes ela acha que é rápido. Eu vou ali passar uma vassoura na casa, vou dar uma ajeitada na casa, é rápido. Aí, de repente, quando você começa a olhar para isso, a pessoa percebe que ela demora 4 horas dando aquela organizada rápida na casa, e daí por isso que ela se atrasa para fazer outras coisas, ela se embola. Então, às vezes, a gente não conhece os tempos que a gente demora para fazer as coisas também, né? Acho que as atividades rotineiras é interessante a gente saber. Até esses dias, uma das conversas com o Rafa foi de lembrar dos deslocamentos que a gente tem, né? Vai levar o filho na escola, mas tem o trânsito. Então, você tem que pensar no tempo que você demora para levar, para voltar, para chegar no lugar. Então, todas essas coisas que acontecem. Então, assim, outra coisa que eu emendo numa pergunta, né? Eu aprendi com a Ju essa questão de você cronometrar o tempo. Quanto tempo você faz tal atividade? Quanto tempo você faz a outra, né? É importante mesmo esse controle do tempo? A gente precisa trazer esse conceito de controle, né? A boa parte dos problemas que acontecem é justamente porque a gente não tem o controle sobre a situação, né? Se um equipamento quebra, se um carro quebra, se a gente deixa uma panela queimar, é justamente porque a gente não tem o controle daquela situação naquele momento. Mas a gente também não pode levar num nível totalmente absurdo para entender se aquele momento necessita daquilo. Então, por exemplo, eu vou realizar uma atividade que é uma atividade relativamente simples, precisa dessa necessidade de cronometrar o tempo, ou eu preciso apenas destinar o tempo para isso? A gente não pode levar num conceito muito absurdo, que senão a pessoa acaba ficando bitolado. Cara, tudo que eu vou fazer, eu vou começar a cronometrar. Daí ela vai perder mais tempo cronometrando do que realizando atividade. Né? Ela vai perder mais tempo fazendo esse controle, tendo esse desespero com aquele cronômetro, né? Então não é a gincana da vida, né? Eu tenho tantos minutos para fazer, valendo, e vou começar a fazer. Não é a gincana da vida, né? O indivíduo, ele tem o tempo para programar. Se ele acha que é interessante ele cronometrar, para ele falar, cara, eu perco muito tempo com isso, né? Eu perco muito tempo fazendo essa atividade e eu preciso reduzir o tempo com isso, então eu vou cronometrar. Ou eu quero medir quanto que eu realizo, ou quanto tempo eu uso para a realização dessa atividade, porque eu vou realizar ela várias vezes ao dia. Então eu quero já projetar na frente quanto tempo eu tenho que destinar do meu dia para poder fazer essa atividade. Isso realmente são estratégias que você pode utilizar. Mas não saia por aí cronometrando tudo a todo tempo, senão daqui a pouco você está só olhando o relógio e não está olhando para frente. Né? Perfeito. Eu aprendo muito sempre. A Ju, depois de conhecê-lo, trouxe muitas informações aí. Então, estou fazendo consultoria por tabela. Mas, assim... Eu estou educando os outros junto. Compartilha o WhatsApp aí, porque esse conteúdo é riquíssimo. Eu acredito que esse é só uma dosezinha, né, do quanto a gestão da rotina pode ser importante, pode ser enriquecedora, né, e o quanto a gente realmente pode priorizar aquilo que é necessário, aquilo que é importante, e dar tempo até para ler um livro. Eu faz mais de um ano aqui, na minha listinha, nos meus to-dos, estão fazer atividade física, né? Não consegui esse tempo ainda, Rafael. Acho que você é a salvação da minha vida. A gente tenta, né? A gente tenta. E é justamente isso, assim, o gerenciamento de rotina, só para não entender muito, o gerenciamento de rotina, ele faz parte da nossa vida, a gente faz esse gerenciamento de rotina, a gente não percebe. O que às vezes acontece é a gente realizar um mau gerenciamento. Por isso que às vezes a bola de neve vem rolando nas nossas costas. O gerenciamento, ele acontece. Isso acontece tanto dentro de uma empresa quanto fora dela. Né? O fato de você entrar em uma empresa, gerenciar se você vai ter reunião naquele dia, se você não vai, como é que você vai coordenar teu time, o que você vai realizar,
é um gerenciamento. Fora dele, você também realiza. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você está gerenciando o seu tempo. Se você faz isso da melhor forma ou não, aí já é outra história. Com certeza. Então, chegamos, acho que ao final dessa nossa conversa, que foi muito produtiva, e acho que se deixasse a gente ficava, né, até amanhã, pelo menos. 2 horas de podcast. Adorei essa frase, que a nossa vida não é uma gincana, então não é para ligar o cronômetro e gritar valendo e vamos lá, ver o que a gente consegue fazer em menos tempo. E acho que isso também é mais uma lição para a gente levar aí, né, para nós e os nossos ouvintes aí, que a vida não é uma gincana. A gente tem que fazer aquilo que faz bem, do jeito que a gente pode, na medida que a gente pode, né? Gerenciar a nossa rotina de uma forma saudável. Acho que é isso aí, né? A mensagem é essa, né? Exatamente. Combinaram os dois agora. Exato. Rafael, eu quero te agradecer por participar, por estar nesse projeto com a gente. Com certeza muito rico todo o conteúdo que você trouxe. Até sugiro que quem ouviu faça as suas anotações, porque são realmente pontos que podem se tornar aí um novo olhar, né, sobre a rotina, um novo olhar sobre o seu próprio momento, né, o autoconhecimento, né, retomando um assunto que a gente já tem debatido aqui. Então, agradecemos aí mais uma vez sua participação. Obrigada, Imagina. Rafael. Imagina, Nos eu que vemos agradeço na nossa consultoria. Com certeza. E eu te passo aquele WhatsApp. Passo sim, com certeza. Até mais. Até mais, tchau, gente. Tchau. Obrigado. Até mais. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotine-se.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você.